Saudações a todos, muito bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a distorção de opiniões, né? A má interpretação de mensagens, né? Enfim, esta confusão, né, que muitos fazem, né, pelo simples fato de entender alguma coisa de uma outra forma, né? Eu tinha dito, né, no vídeo anterior o que era certo e o que era errado, né? Que não dava para, por exemplo, convencermos alguém, né, daquilo que é certo ou errado, porque o certo e o errado é algo subjetivo para muitas pessoas, né? O que é certo para uma pessoa é errado para uma outra pessoa, né? E vice-versa. Mas nós sabemos aquilo que é bom e o que é ruim para nós, né? Nós sabemos aquilo que faz mal é prejudicial e aquilo que faz bem é saudável, né? Então, muitas pessoas ainda estão equivocadas em seus conceitos, tá? Então, por exemplo, se a gente não consegue modificar alguém através de palavras, né, podemos inspirar as pessoas através de nossos exemplos, de nossas atitudes, né? Podemos ser uma referência, uma fonte de inspiração, né? Quando as pessoas notarem nossas atitudes, nossa conduta, nosso comportamento, né? Então, assim, é muito difícil nós modificarmos alguém, né? Nós não conseguimos mudar uma pessoa, mas podemos auxiliar na mudança daquela pessoa, né? Porque quem muda alguém não somos nós, mas a própria pessoa. Nós apenas podemos auxiliar, porque quem é responsável pela própria mudança é a própria pessoa. Nós podemos dar conselhos, orientações, sugestões, recomendações, informações, ensinamentos, enfim, nós auxiliamos. Mas quem se permite mudar é a própria pessoa. É a própria pessoa que se modifica. Não é o outro que muda o outro, mas é a própria pessoa. A pessoa se permite mudar. Então, se alguém consegue, por exemplo, auxiliar alguém nesta mudança, esta pessoa foi apenas um instrumento, mas é a própria pessoa que se permitiu mudar. Então, através, né, dos bons exemplos, através de referências, de um modelo benéfico, através de alguns ensinamentos, orientações, explicações, a outra pessoa, ela pode então despertar, né? Ter um insight ali naquele momento e ela se permitir a mudança. Então, sim, a outra pessoa participou da mudança, mas é a própria pessoa que se permite mudar. Se a pessoa não quiser, ela não se modifica, tá? Se você não quiser mudar, você não muda. Pode baixar aqui, né? Um espírito de uma elevadíssima luz, tá? Querendo lhe auxiliar. Se você não se permitir, né, você não se modifica. Então é a própria pessoa que se modifica. É a própria pessoa que se transforma, né, em algo melhor ou pior, né? Então, quando eu disse isso aqui realmente me provocou. Espero que tenha provocado vocês também, né? Mas depois que aquilo foi dito, eu fiquei pensativo durante muitos dias, né? Por algum motivo, por alguma razão, fui intuído a dizer aquilo, né? E aquilo me incomodou.
enfim, quando eu disse que não dava para dizer se algo era certo ou errado, nós até conseguimos fazer isso, né? Nós podemos dizer se algo é certo ou errado, mas será que temos tanta certeza assim? Então, depende do momento, depende das circunstâncias, depende da história, do contexto. Não é uma regra geral, né? Não vamos generalizar e nem radicalizar, mas existem, né, regras e exceções em tudo, né? Não é uma regra geral, né? Mas em alguns momentos, em algumas circunstâncias, não dá para afirmarmos se aquilo é certo, correto ou errado, tá? Em outros momentos, em outras circunstâncias, é claro que saberemos, né, dizer se aquilo é certo ou errado, né? Porque o certo é aquilo que nos faz bem. Se aquilo nos faz bem, é saudável, né, nos deixa feliz, contribui para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, né? Então é certo, né? Porque aquilo que é certo vem da luz, né? Aquilo que vem da luz é a verdade. E aquilo que não é certo, ou seja, aquilo que é errado, é aquilo que prejudica, é aquilo que faz mal, de uma certa forma, contribui para a infelicidade, né? E isso está atrelado, né, às trevas, porque as trevas, né, está associada à mentira, à ilusão, né? Então podemos dizer, né, que existem aí duas forças duais, né? A luz e as trevas, a verdade, a mentira, o certo e o errado, o saudável e o pernicioso. Então, sim, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos esta consciência do que faz bem para nós e do que nos faz mal, né? E com certeza, tudo aquilo que nos faz bem vem da luz, né? E aquilo que nos faz mal vem das trevas. Mas tudo são escolhas, né? Tudo são escolhas. Escolhas definem destinos. É por este motivo que não devemos julgar, condenar, criticar, porque o livre-arbítrio é para todos. Não cabe a nós julgarmos, condenarmos, censurarmos, criticarmos, porque nem Deus, que é o Todo-Poderoso, nem Deus condena, julga, censura, critica, aponta o dedo, né? Deus respeita o livre-arbítrio de cada um e a espiritualidade da luz também, né? Quem é da luz está conectado com Deus, também não julga, não condena, não critica e também respeita o livre-arbítrio de cada um, né? Porém, Deus e a espiritualidade da luz exortarão assim que for necessário. Ou seja, tanto Deus como os espíritos da luz trarão ensinamentos, advertências, sinais, alertas, avisos, exortações ou admoestações quando for necessário, tá? Porque quem ama verdadeiramente exorta, mas uma exortação feita com amor, tá? E aproveitando este gancho, aproveitando este ensejo, gostaria de agora trazer o assunto em questão, em pauta, né? Que é a distorção, é a má interpretação. Ou seja, a grande maioria das pessoas ainda não compreende perfeitamente algumas mensagens, algumas orientações, algumas informações, tá? Aproveitando este tema, um tema complexo, complicado, porque nem todos compreendem, aceitam, né? Nem todos estão preparados ou aptos para compreender, entender, absorver, né?
Cada um tem o seu momento, né? O que nós não podemos fazer é julgar, condenar, porque se nem Deus e nem a espiritualidade da luz condena, julga, censura, aponta o dedo, porque nós faríamos isto, né? Nós também não temos este direito, né? Nós opinamos, né? Deus nos dá a liberdade de expressão, Deus nos dá o livre arbítrio, né? E nós utilizamos o nosso livre arbítrio às vezes de uma forma negligente, né? Nós não conseguimos usar o nosso livre arbítrio com sabedoria, porque nós abusamos, cometemos certos abusos, crimes e também outras faltas, equívocos, erros, né? Contraindo cada vez mais dívidas, débitos, né? Enfim, aumentando aí então, né? O nosso karma aí dentro da lei de causa e efeito, né? Ficando presos então na roda de Sansara, né? Então, meus amigos, meus irmãos, nós também não devemos julgar, condenar, criticar, censurar, apontar o dedo para ninguém, porque se nem Deus faz isso e nem a espiritualidade da luz, por que faríamos? Então, vamos usar a nossa sabedoria, a nossa inteligência, com bom senso, né? E aqueles que estiverem verdadeiramente vibrando na luz e estiverem conectados com Deus, não julgarão, não condenarão, não criticarão, não apontarão um dedo para ninguém, mas compreenderão, respeitarão, né? E entenderão, né, o momento de cada um, a opinião diferente de cada um, a visão de mundo ou de universo de cada um, né? Porque cada um é diferente, cada um pensa de uma forma diferente, né? Então, deve-se respeitar as diferentes opiniões, devemos respeitar, né, os diferentes pontos de vista, devemos respeitar as diferenças, né? Mas sim, no momento certo, Deus, o Todo-Poderoso e a espiritualidade da luz poderão exortar, né, corrigir, ensinar, dar aquela bronca, aquele puxão de orelha, ou aquele chacoalhão, aquele pito, com amor, para ajudar. Então, é neste sentido que eu decidi fazer este vídeo, para trazer uma explicação um pouquinho melhor sobre este tema, tá? Vocês sabem que muitas pessoas interpretam de forma equivocada muitas mensagens, né? As pessoas não conseguem decodificar a linguagem ou não conseguem codificar também certos ensinamentos. Cada um é um arcabouço de experiências diferentes, né? Cada espírito possui em seu registro akáshico experiências diferentes, conhecimentos diferentes, vivências diferentes. Então, cada espírito trará uma bagagem diferente, uma visão diferente. Cada espírito carrega em si dons, talentos, competências, habilidades, experiências, inclinações, aptidões, né? E idiosincrasias, ou seja, cada espírito carregará dentro de si uma bagagem que foi influenciada de acordo com a sua crença, de acordo com cada tradição diferente, costume, cultura, forma de pensar também, né? Opinião, de acordo com a sua personalidade, seu temperamento, né? Então, cada espírito tem um padrão diferente de pensamento, tá? Então, pensando nisso, eu ia dizer uma coisa que fugiu, daqui a pouco pode ser que eu me lembre.
Enfim, depois tentarei me lembrar o que é. Talvez não seja para dizer neste momento. Mas se eu me lembrar, depois eu trago aqui essa informação, tá bom? Os espíritos, tá? Eles usam lentes diferentes para se enxergar algo de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com o seu progresso espiritual, tá? Então, é por este motivo que, às vezes, é uma perda de energia ou uma perda de tempo tentar convencer alguém sobre alguma coisa se a outra pessoa não consegue acreditar ou mostra resistência, tá? Podemos ajudar muitas pessoas, podemos auxiliar muitas pessoas através de nossos ensinamentos, mas também através de nossos exemplos. Se nós não conseguimos, por exemplo, modificar alguém para melhor através das palavras, podemos mostrar pelos nossos exemplos de que aquela pessoa ela pode se modificar para melhor, seguindo aquele comportamento, atitude, conduta, né? Aqueles espíritos encarnados ou desencarnados, né, que têm uma visão estreita de espiritualidade, não vão compreender o olhar diferente daquele outro espírito que consegue enxergar um pouco mais além, tá? Então, existem espíritos que têm um poder de alcance maior que outros. Existem espíritos que, de acordo com seu nível evolutivo, conseguem enxergar além daqueles outros espíritos. Então, nem todos os espíritos da luz conseguem enxergar algo no mesmo nível, porque existem níveis diferentes de perfeição, tá? Então, um espírito de luz, por exemplo, que está na 30ª dimensão, ele é muito mais evoluído e enxerga muito melhor do que aquele outro espírito que está na 15ª dimensão. Só que aquele espírito que está na 15ª dimensão, ele enxerga muito mais e muito melhor do que aquele que está na 7ª dimensão, por exemplo. E aquele que está na 50ª dimensão enxerga muito mais e além do que aquele que está na 30ª dimensão. Todos são espíritos iluminados, espíritos da luz, que estão atingindo níveis diferentes de perfeição. Mas existem níveis diferentes de perfeição e quanto mais um espírito alcança uma visão mais longínqua, mais ele enxerga devido ao seu grau de evolução. E existem aqueles outros espíritos mais evoluídos que conseguem enxergar um pouco mais além. Entendem? Então, assim, existem níveis diferentes de iluminação, de perfeição. Não é porque um espírito não consegue enxergar tão longe quanto o outro que ele não é evoluído. Porque existem espíritos extremamente evoluídos que conseguem ter uma visão ampla, abrangente, atingindo um certo grau, que é incompreensível para nós. E existem ainda muitos outros espíritos de luz que conseguem enxergar muito mais além. Ou seja, a evolução é infinita. Tá? Existem espíritos com uma evolução tão grande que nós não conseguimos nem conceber. Por este motivo, às vezes, algumas pessoas não conseguem interpretar um texto da forma adequada ou correta. Mas, às vezes, aquele texto ele pode estar sendo mal interpretado realmente ou não. Porque um texto ele pode dizer muitas coisas de várias formas. Tá? Uma parábola, um aforismo, um adágio,
um ditado, enfim, uma mensagem, um ensinamento. Ele pode ensinar muitas coisas. Então, algumas pessoas poderão, por exemplo, enxergar algo naquele ensinamento que é bom, outras pessoas poderão enxergar uma outra coisa também boa naquele ensinamento. As interpretações foram diferentes, mas as pessoas enxergaram de acordo com a sua evolução, de acordo com aquilo que eles compreendem. Mas também existe um perigo, né, daqueles que mal interpretam uma mensagem, um texto, um ensinamento, né? Então, existem aqueles que fazem um malabarismo mental tão grande que conseguem distorcer todo o ensinamento. Então, isto ocorreu com as religiões, né? Muitos líderes religiosos, muitos religiosos ou adeptos de várias religiões, né? Muitos deles adulteraram muitos ensinamentos, né? Corromperam os ensinamentos e mal interpretaram os ensinamentos. Então houve aí um adultério, uma corrupção, uma má interpretação e uma distorção nestes ensinamentos, né? Muitos religiosos conseguiram e conseguem compreender os ensinamentos e interpretar da forma correta, mas muitos também, infelizmente, né, mal interpretaram os ensinamentos, né, distorceram todos os ensinamentos, corromperam e adulteraram todo o conteúdo, né? Aqueles que estão vibrando na luz, aqueles que estão conectados com Deus, conseguirão enxergar melhor, interpretar melhor os ensinamentos. Ao passo que aqueles que se distanciarem de Deus e estiverem conectados com as trevas, tendem, né, a distorcer, a corromper, a mal interpretar e adulterar os ensinamentos, tá? Porque se distanciam da verdade, né? Então, todos aqueles que estão vibrando nas trevas se distanciam da verdade, não enxergam a verdade, mas pelo contrário, né, distorcem a verdade de acordo com suas convicções errôneas e equivocadas. Então, todos aqueles que estão em sintonia, conexão e afinidade com as trevas tendem, né, a codificar ou decodificar, né, os ensinamentos de uma forma equivocada, errada, e também tendem, né, a distorcer, corromper e adulterar propositadamente os ensinamentos da luz para confundir, manipular, ludibriar, influenciar negativamente, né, a massa, os homens. Então, é preciso que nós estejamos conectados com Deus, né? É preciso estabelecermos conexão, sintonia e afinidade com Deus, para que a luz nos mostre toda a verdade, né? E a verdade está vibrando com a luz, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos um certo cuidado para que o fanatismo não nos segue, porque o fanatismo ele pode cegar uma pessoa, né? E pode também influenciar na má interpretação dos textos, tá? Então, o fanatismo religioso ele contribui e corrobora para a distorção da verdade. Então, precisamos tomar muito cuidado, tá? Porque o fanatismo ele vibra, né, com as energias das trevas, porque o fanatismo ele não vibra com a luz, né? Todo aquele que é fanático tende a ser radical, né? Generaliza, né? Condena, julga, sentencia, enfim, vibra numa energia do ódio, da fúria, da agressividade, das trevas, né? Levando então, né, a muitos conflitos, brigas, discussões, guerras desnecessárias. Então, é importante que nós estejamos atentos,
a estes detalhes, né? Orai e vigiai, né? Como o nosso grande mestre Jesus nos ensinou, temos que nos conectar em Deus 24 horas por dia, né? Eu sempre gosto de citar estas 3 ferramentas importantíssimas que não pode faltar, que é a conexão, a sintonia e a afinidade com Deus, com a luz. Porque se tivermos conexão, sintonia e afinidade com Deus, vibraremos mais luz. Estaremos então manifestando o amor de Deus. Podemos então amar mais, perdoar mais, tolerar mais, ser mais manso, humilde, fraterno, caridoso, gentil, honesto, sincero, sensível, empático. Ou seja, estaremos lapidando e burilando as virtudes do Espírito. É necessário que nós cultivemos as virtudes do Espírito para que possamos codificar ou decodificar a mensagem de forma correta, não caindo no labirinto enigmático das trevas que só nos distancia do caminho correto. Entendem? Então é muito importante, porque a distorção, a má interpretação e a adulteração dos ensinamentos vem de uma mente diabólica, distanciada de Deus. Então, você pode dizer, por exemplo, banana e a pessoa entender mamão. E você diz novamente banana, mas a pessoa entende mamão. Por maiores que sejam as boas intenções, e por mais que você se esforce para esclarecer, explicar, informar que é banana, a pessoa entende mamão. E mesmo a pessoa entendendo que é banana, ela insiste em dizer mamão. Então existem aqueles que realmente não compreendem, não entendem ou não aceitam a verdade, e existem aqueles que propositadamente se esforçam para combater a verdade, né? Existem aqueles que premeditam, fazem isto, né, de uma forma intencional, né? São combatentes da verdade. Existem os opositores da luz, aqueles que combatem a verdade, combatem a luz, porque são opositores da luz, né? Fazem por prazer, porque essas pessoas se compactuam com as energias das trevas, né? São pessoas que alimentam energias trevosas, são pessoas que gostam de embates, discussões, brigas, conflitos, são pessoas que gostam de julgar, condenar, censurar, criticar, sentenciar, são pessoas que gostam de criticar de uma forma negativa, né? E discutir de uma forma perniciosa, e também gostam de difamar, debochar, escarnecer, caluniar, injuriar, satirizar. Essas pessoas gostam de agir no desrespeito, né? Então, o desrespeito, né? Assim como também toda má conduta, mau comportamento e má postura, estão sintonizadas, conectadas e afinizadas com as energias trevosas, né? E os espíritos das trevas muitas vezes gostam de falar de uma forma mansa, disfarçando, né, suas intenções e suas energias, né? Mas energia se sente, né? Energia não mente, energia é o que é. Mas muitos trevosos gostam de falar de uma forma mansa, educada, polida, agindo na mentira, tentando
persuadir ou dissuadir, né? Mas gostam de ludibriar, enganar, usam comandos hipnóticos também, né? Eles possuem uma inteligência aguçada, né? Usam muitas tecnologias para manipular as pessoas, né? E quem não estiver conectado em Deus, quem não estiver vibrando na luz, né? Como eu disse, quem não estiver conectado em Deus, sintonizado em Deus, afinizado em Deus, poderá cair na cilada, na armadilha ou na artimanha das trevas. Mas aquele que está em sintonia, conexão e afinidade com Deus e na luz, vai perceber, vai identificar, vai discernir estas energias, né? E o mal será desmascarado, né? Toda atitude diabólica será revelada por aqueles que estão em sintonia, conexão e afinidade com Deus. Então eu digo para vocês, meus amados irmãos e amigos, orem e vigiem. Sintonizem-se, conectem-se e afinizem-se com Deus. Sejam o amor de Deus em ação. Sejam a luz de Deus em ação. E conseguirão, desta forma, identificar, interpretar, discernir ou diferenciar, né, estas energias e as intenções também, né? E as máscaras cairão bem à sua frente, né? O véu será retirado, tá? Então, não existe presente maior do que a conexão com Deus, porque Deus, o Todo-Poderoso, é puro amor, né? Deus é amor absoluto, é prosperidade, abundância, plenitude supremas. E nós viemos da fonte, nós viemos dele. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, temos que ser Deus em ação, porque somos fractais de Deus, né? Deus, em seu amor incondicional, criou tudo, está presente em todos os universos, né? Ele é onipresente, onipotente, onisciente, está em nós, está fora de nós, está em todos os universos existentes, está no macro-universo, no micro-universo, está no plano espiritual, no plano físico, está em tudo. Está dentro de nós, fora de nós, né? Como Jesus, o nosso grande mestre, já dizia, vós sois deuses, Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, por este motivo, devemos fazer aquilo que o mestre Jesus sempre nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, devemos olhar para o nosso semelhante e ver que ele também é uma centelha divina, é uma partícula de Deus, porque veio de Deus. Alguns estarão em conexão com Deus, outros podem ter se distanciado de Deus. Nossos irmãos podem estar perdidos nas trevas, tá? Porque estes que se perdem nas trevas apenas tentam obscurecer a luz de Deus que há neles com as nuvens tóxicas, densas da escuridão, das trevas, né? E como aquela nuvem espessa, aquela nuvem escura, densa, que tenta ocultar a luz, é por pouco tempo, porque chegará um momento que o próprio Espírito, né, através da dor, né, se arrependerá, não aguentará tanto sofrimento ou dor e tentará melhorar, tentando remover ou dissipar estas nuvens negras e densas que obscurecem a luz de Deus, né? Mas estes espíritos fazem isto por livre arbítrio, né? Os espíritos que estão nas trevas escolhem agir desta forma. É o livre arbítrio deles e devemos respeitar o livre arbítrio de cada um. Deus não pune, não cobra, não julga, não aponta. Deus não sacrifica nenhuma consciência. Deus não obriga, não força, não exige, não pressiona. Enfim, a mudança vem na hora certa. Existem aqueles que evoluem por amor
e outros que evoluem pela dor, né? Muitos só conseguem evoluir pela dor, pelo sofrimento, mas muitos evoluem por amor, né? Quanto mais conexão com Deus, mais felicidade, bem-estar, harmonia, equilíbrio, felicidade, prosperidade, abundância. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais nos aproximamos das trevas. E quanto mais alguém se aproxima das trevas, mais densa esta energia tóxica dentro de si. Porque quem se conecta com as trevas se alimenta desta energia. E quem se alimenta ou cultiva estas energias das trevas, começa então a acumular, estocar estas energias densas, tóxicas, que vão se infiltrando dentro do ser, e estas energias acabam se tornando nuvens densas, pesadas, escuras, e acabam então encobrindo, obscurecendo a luz que há dentro deste ser. Com estas nuvens densas, tóxicas, malignas, este ser não consegue enxergar luz, porque ele mesmo se intoxicou. O ser que está nas trevas, ele mesmo se intoxicou. Aquele que se conecta com as trevas, ele acaba se intoxicando, se alimentando de energias perniciosas, malignas, e essas energias acabam, então, se adensando, se acumulando, formando nuvens densas, pesadas, negras ou escuras, né? Obscurecendo e encobrindo a luz de Deus que habita o interior. Então, somente este próprio ser conseguirá remover todas estas toxinas, né? Estas impurezas. Somente o próprio ser, para se livrar destas energias trevosas, né? O ser precisa vomitar, precisa eliminar estas energias diabólicas e malignas dentro de si, porque por escolha própria, por livre arbítrio, este espírito decidiu se alimentar dessas energias. O espírito se alimenta com essas energias trevosas a partir do momento que ele nutre sentimentos e emoções destrutivos ou negativos, né? O espírito trevoso, ele passa a se alimentar e a nutrir sentimentos, emoções e energias negativas, como ódio, rancor, mágoa, fúria, agressividade, maldade, maledicência, difamação, deboche, ciúme, inveja, indiferença, insensatez, mentira, brutalidade, má postura, vícios de todos os tipos, né? A cupidez, felonia, promiscuidade, lascividade, gula, avareza, ressentimento, né? E muitos outros sentimentos e emoções negativos e autodestrutivos, tá bom? Essas energias, quando são alimentadas por um espírito, se tornam doenças para o corpo físico, para a mente, para o espírito, para todos os corpos somáticos, porque isto vai afetando cada um deles, tá? Corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental inferior ou superior, o espírito, né? Enfim, é preciso, então, erradicar de si mesmo todas as tendências negativas, né? É necessário que se elimine toda postura, conduta ou comportamento inclinados ao mal, tá? Nós só conseguimos fazer isto com a reforma íntima, né? Com o nosso autoconhecimento, renovando nossas atitudes e cultivando as virtudes do espírito, tá? Então, uma das coisas
que auxilia, né, nesta evolução espiritual é o despertar espiritual e a nossa expansão de consciência. E devemos saber interpretar de forma correta os ensinamentos que vêm da luz, né? Porque semelhante atrai semelhante. Quando um espírito se modifica para melhor, através da reforma íntima, ele obtém o concurso dos bons espíritos. E os bons espíritos começarão a auxiliar este espírito, tá? Aqueles espíritos que estão em sintonia, conexão e afinidade com as trevas serão intuídos e influenciados por espíritos trevosos, adquirindo mais sofrimento, né? Mais karmas, dívidas, débitos, né? Mas aqueles que se esforçam para melhorar, aqueles que praticam a reforma íntima, aqueles que buscam estudar, ler, colocar em prática aquilo que estudam, né? Trabalhar para o bem, conseguem o concurso dos bons espíritos, tá? Auxiliando-os na caminhada evolutiva. Então, semelhante atrai semelhante. Observe sua postura, conduta e atitude. E preste muita atenção nos ensinamentos dados pela espiritualidade da luz. Porque Deus envia seus emissários para que a propagação de conceitos novos, de revelações novas, e verdades novas sejam disseminadas a todos. Então, eis o momento para recebermos novas instruções. Este é o momento para que nós recebamos novas instruções, novos conceitos, novas verdades, novas revelações, novos aprendizados, novas instruções. E para isso devemos ter a mente aberta, sem preconceito, sem discriminação, mas com a receptividade, vibrando no amor, na luz, e aceitando de bom grado aquilo que vem de Deus e da espiritualidade da luz, porque é o melhor para nós, né? Devemos evoluir, crescer, progredir. Só conseguimos evoluir quando compreendemos, aceitamos, né, aquilo que é bom para nós. Então, precisamos saber interpretar de forma correta os ensinamentos, tá? Precisamos codificar ou decodificar, interpretar de forma correta os ensinamentos, tá? Para isso, devemos também purificar a nossa mente, fazer uma higienização mental e também uma higienização espiritual, nos limpar de todos os miasmas, energias trevosas, fazer uma limpeza ostensiva em nós, através da reforma íntima. Só assim conseguiremos enxergar novas oportunidades, né? E só assim conseguiremos evoluir também, quando conseguirmos, né, enxergar a verdade e interpretar estas lições que vêm do alto, que vêm da luz, de forma correta, tá? Para isso precisamos nos tornarmos sãos, né? Corpo são, mente sã, espírito são, tá bom? Só conseguimos nos tornar sãos e compreender tudo isto quando estivermos verdadeiramente conectados em Deus. Gratidão imensa a todos. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, meus irmãos.